Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Luciane, professora de português aqui do cursinho da Poli, e eu tô passando pra gente conversar um pouquinho sobre essa segunda fase da FUVEST. Nessa segunda fase, vocês vão encontrar 10 questões de língua portuguesa, elas são questões discursivas ou dissertativas, em que você vai ter que focar principalmente no enunciado delas. Ou seja, primeiramente você tem que diagnosticar o que essa questão ela está realmente te perguntando, né? Você vai ter ali verbos, que são os verbos-chave da questão que você deve destacar. Então, por exemplo, explique, cite, retire do texto, justifique. Às vezes, essas questões elas têm mais de uma etapa, ou seja, vai pedir para você fazer uma afirmativa sobre o texto, né? Ou seja, o texto apresenta tal tese, e depois para você justificar. Vejam então que essa resposta ela tem que ter 2 etapas, certo? Sempre quando pedir para você retirar algum trecho do texto, comprovar com versos do poema, é importante que você traga esses elementos entre aspas, né? Na medida em que você está se apropriando de partes desse texto que não são suas. Outro ponto muito importante é, ainda que muitas vezes as questões elas não peçam para você, né, retirar do texto, citar elementos do texto, é muito importante que no desenvolvimento do seu argumento, para justificar o porquê que você está defendendo aquela posição ali em relação à pergunta, você sempre traga elementos desse texto, né? Esses trechos, eles podem ser entre parênteses e entre aspas também, certo? Então, você abre parênteses, traz o trecho, entre aspas, e fecha parênteses, apenas para ilustrar a sua posição, certo? É muito importante também saber que você vai encontrar alguns conteúdos que são mais marcados nessa prova, principalmente aí o sentido denotativo, o sentido conotativo dos termos. Nós vamos ter aí diferentes gêneros textuais, então muitas vezes um artigo, uma charge, explorando ambiguidade, explorando polissemia, a questão do discurso, então discurso indireto livre, discurso direto, discurso indireto, que são elementos aí importantes. Também é outro conteúdo que aparece muito, que é a formação de palavras, então derivação prefixal, derivação sufixal, derivação regressiva, são conteúdos que historicamente na prova caem com frequência. Sobre as leituras obrigatórias, né, aqui falando um pouquinho sobre a literatura, nessa primeira fase nós tivemos aí 3 leituras, né, uma Mensagem, o Angústia e o Drummond, né? Então o que a gente pode esperar nessa segunda? Então as outras 6 obras, com ênfase aí no Gregório de Matos e Guerra, né, que é um forte candidato a estar presente, né, nessa segunda fase, a Cecília Meirelles também e o Nove Noites do Bernardo Carvalho em especial. Revise no romance, enredo, né, qual a estrutura básica do enredo, os personagens, o movimento literário a qual pertence essa obra, e na poesia, lembre nos núcleos temáticos, né, os temas que mais aí aparecem nessas obras. Então, por exemplo, da Cecília Meirelles, lembre que ela tem um diálogo muito grande com o arcadismo, com o momento histórico, que é o da Inconfidência Mineira, né, por exemplo. Do Gregório, o barroco, né, que característica a gente pode encontrar nesse soneto que vai aparecer aí para vocês, ou, né, outra estrutura do poema, que faz jus aí ao seu momento histórico, a literatura satírica ou religiosa dele, certo? Então, sempre casando aí as leituras obrigatórias com o momento a qual elas pertencem, com as características do autor, tá? Então, é isso. Espero ter aí elucidado alguns pontos que possam ajudar vocês aí na prova. No mais, leitura destacando elementos do enunciado para que você entenda direitinho o que está sendo pedido, certo? Respostas completas, né, com uma certa introdução aí. Não esqueçam de, na resposta, muitas vezes dialogar com o próprio enunciado, né? Ou seja, transcrever elementos com sinônimos, muitas vezes, do próprio enunciado para facilitar a resposta, certo? Um beijo e até lá. Boa prova!